Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 17 do Colégio Naval do ano de 2004. O conjunto de 30 talheres de uma certa casa é constituído de garfos, facas e colheres de aço inoxidável e aço comum. Sabe-se que existem 5 facas, 6 garfos e 7 colheres, todos de aço comum. O número total de garfos é o dobro do número de facas de aço inoxidável. O número de facas de aço inoxidável excede o número de colheres desse mesmo tipo em 2 unidades. Quantas colheres tem esse conjunto de talheres? Então, vou colocar no quadro uma tabela. Nesta coluna daqui, eu estou colocando garfos, facas e colheres, e nessa coluna o seu material de aço inoxidável ou aço comum. Então, lendo essa primeira frase aqui, ó, o que nós temos? Existem 5 facas, 6 garfos e 7 colheres, todas de aço comum. Então, o aço comum está aqui. Então, existem 5 facas. Então, aqui eu vou colocar o número 5, porque existem 5 facas de aço comum. Existem 6 garfos e existem 7 colheres, tudo de aço comum. A gente não sabe quantos garfos, facas e colheres existem de aço inoxidável. Então, eu vou chamar aqui de X, Y e Z. Vou dizer que essas são as quantidades de garfo, faca e colheres que a gente vai descobrir logo em seguida. O número total de garfos, nessa segunda frase aqui, é o dobro do número de facas de aço inoxidável. Então, qual é o número total de garfos? Bom, os garfos estão aqui, ó, é X mais 6. Existem X garfos inoxidáveis e 6 de aço comum. Então, X mais 6, o que é? É o dobro, né? Então, isso aqui tem que ser igual ao dobro do quê? Do número de facas de aço inoxidável. Qual que é o número de facas de aço inoxidável? É Y. Então, X mais 6 tem que ser igual a 2 vezes Y. O número de facas de aço inoxidável, então vamos colocar aqui, qual que é o número de facas de aço inoxidável? É Y. Então, vamos colocar aqui. Y é o quê? Excede o número de colheres desse mesmo tipo de aço em 2 unidades. Então, o número de colheres é Z de aço inoxidável. Então, está dizendo que o número de facas de aço inoxidável, que vale Y, excede o número de colheres desse mesmo tipo em 2 unidades. Ou seja, o Y tem que ser igual a Z mais 2. Existem 2 facas de aço inoxidável a mais com relação às colheres desse mesmo tipo de aço. Então, a gente tem até esse momento, ó, essas 2 equações. Mas a gente não pode esquecer da primeira equação que já foi fornecida lá no exercício. Ó. O número de talheres é 30. Então, se a gente somar todos esses números aqui, ó, tem que dar 30. Ou seja, X mais Y mais Z. Quanto que vale essa soma? Ó? 6 mais 5 dá 11. 11 mais 7 dá 18. Então, isso daqui mais 18 tem que ser igual a 30. Só que 30 menos 18 dá 12. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, X mais Y mais Z tem que ser igual a 12. E a gente está diante dessas 3 equações. E agora a gente quer saber, né, quantas colheres tem nesse conjunto de talheres. Ou seja, a gente quer saber quanto que é Z mais 7. A gente precisa descobrir o valor de Z, portanto. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar o X dessa equação e vou isolá-lo. Então, o X é o que? É 12 menos Y menos Z. Isso aqui é da terceira equação. Então, a gente tem primeira equação, segunda equação, terceira equação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o X que eu tirei dessa terceira equação e vou encaixar lá na primeira equação. Então, vai ficar 12, né? Vai ficar 12 menos Y menos Z, que é o X, mais 6 igual a 2 vezes Y. Isso aqui
foi o que eu fiz ao colocar esse valor na primeira equação. Então a gente tem isso. Bom, 12 mais 6 dá 18, né? Então a gente já pode colocar aqui, ó, 18. Isso vai ser igual a quanto, né? O 18 vai ser igual a 3y mais z, né? Porque eu passo menos y para o lado direito, vai ficar 2y mais z. Então a gente tem 18 igual a 3y mais z, mas a gente tem também a segunda equação que a gente ainda não mexeu nela. Y igual a z mais 2. Então o que eu faço agora? Como a gente quer saber o z, eu vou pegar esse y e vou colocar aqui, ó. Então a gente sabe que 18 tem que ser igual a 3 vezes o y, que vale z mais 2, mais o z. Ou seja, 18 é igual a 3z mais z, 4z. Vai ficar 4z mais 6. 18 menos 6 dá 12. 12 vai ter que ser igual a 4z, ou seja, z tem que ser igual a 3. Né? Então, existem 3 colheres do tipo inoxidável. Mas a gente não quer saber só o número de colheres do tipo inoxidável. A gente quer saber quantas colheres tem nesse conjunto de talheres. Ou seja, a nossa resposta vai ser igual a 3 mais 7, 10. Existem 3 colheres inoxidáveis e 7 colheres comuns, no total de 10 colheres. Nossa resposta é a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.